Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o inconsciente. Bom, para a gente poder começar, a gente tem que entender que esse termo ele não foi cunhado pelo Freud, mas esse termo ele já fazia parte, por exemplo, do romantismo, do movimento romântico do século XIX, da medicina da época, entre outros aspectos, como por exemplo o aspecto descritivo do termo, quando a gente fala que alguém está inconsciente pelo fato de ter desmaiado ou ainda de não estar consciente de algum fato, tudo isso já existia, sempre existiu. Mas por que o inconsciente se torna tão importante na alcunha do Freud? Por que pensar o inconsciente a partir do Freud é tão importante? Em primeiro lugar, é porque funda a psicanálise enquanto tal. E em segundo lugar, porque fala sobre algo do qual desconhecemos. Por exemplo, quando Freud diz que nós não somos senhores da nossa própria casa e que vai então se apresentar como a terceira grande ferida narcísica, sendo Copérnico o primeiro, nós não somos o centro do universo, sendo então Darwin o segundo, de que a nossa espécie não seria aquela espécie especial diante das outras espécies, né, aquela criada por Deus que teria algum aspecto especial, e então Freud se coloca como a terceira grande ferida narcísica, sendo aquele que vai dizer que nós não somos senhores na nossa própria casa. O que isso quer dizer? O que isso significa pra gente, linkando com a ideia de inconsciente? É porque há um sistema, há algo que está para além da consciência, que não se relaciona, mas faz parte de um grupo psíquico separado, que é autônomo, que tem sua própria linguagem, que o cerne, por exemplo, a prerrogativa do inconsciente é o fato de que, né, a diferença fundamental do inconsciente para o consciente é o fato de que o desejo é aquilo do qual o sujeito se defende. Então o inconsciente, ele nasce, ele aparece como uma espécie de defesa nesse primeiro momento. E que faz diferença, por exemplo, nas palavras de Freud com a consciência, do qual é representada pelas palavras. E que o Freud, inclusive, vai chamar de representação-palavra, que tem que ver com encadeamento lógico, com o processo de raciocínio, com aquilo que está diante de nós e que a gente pode, então, comunicar e também perceber. Isso é muito importante para a gente diferenciar do inconsciente, do Unbewusst, da não consciência, e que, inclusive, vale dizer que não tem nada a ver com subconsciente. Sub é a espécie de uma consciência rebaixada, diferente do inconsciente. E a gente, então, enquanto psicanálise, não concebe muito essa ideia de subconsciente. Pra gente é consciência e inconsciente. Bom, pensando nesses termos, se a consciência é a representação palavra proposta pelo Freud, esse encadeamento lógico, esse processo para a comunicação, essa nossa capacidade de raciocínio e representação, o inconsciente, então, seria essa representação coisa, aquilo que não está posto pra gente, mas que atravessa a gente. Então, por que nós não somos senhores da nossa própria casa? Diz respeito ao inconsciente. Porque, sendo o inconsciente um grupo psíquico separado, ele aparece para nós, em Freud especificamente, como uma instância. É aquilo que aparece, que surge, que brota como um fenômeno. Um fenômeno acontece e, bom, se dissipa, ele some, ele desaparece. Sim, é assim, por exemplo, que a gente pensa o sujeito no Freud, como aquele que é atravessado por aquilo que você já ouviu falar com certeza pelos atos falhos. Vamos traduzir tudo isso? Por exemplo, quando a gente diz assim, fulano cometeu um ato falho, ou eu cometi um ato falho, eu troquei o nome de alguém, eu quis dizer uma coisa e disse outra, eu não queria dizer aquilo e acabei dizendo. Pois é, não somos senhores na nossa própria casa. Somos atravessados por uma instância, por um outro movimento. E o inconsciente, inclusive, ele tem sua própria gramática, que é a condensação e o deslocamento. O condensação seria essa fusão, essa união de duas, por exemplo, palavras, onde elas podem representar uma coisa diferente. Quando a gente junta duas palavras diferentes e acaba produzindo, então, em termos fonéticos, a gente pode pegar o exemplo, inclusive, da homofonia, em que a gente mistura as palavras e acaba falando duas palavras em uma, três em uma, enfim, isso pode acontecer, assim como o deslocamento. O deslocamento é diferente da condensação porque ele tem a ideia de um valor transferido. O valor de uma palavra surge para outra. É quando, por exemplo, em análise, podemos falar sobre uma coisa de um jeito muito alegre e aquilo no fundo ser uma tristeza enorme.
ou o contrário, falarmos de uma tristeza enorme e no fundo aquilo ser uma alegria assim exacerbada. Por exemplo, a gente pode falar também de que o inconsciente no Freud ele é atemporal. De que ele não está preso, vamos dizer assim, na infância, na juventude, na vida adulta ou na velhice. Ele nos atravessa desde os nossos períodos mais primitivos, enquanto bebê, e segue durante a nossa vida inteira. Bom, a segunda coisa importante é que nele não há registro de não. Não há uma barreira, uma censura nele. Ele é censurado, mas nele em si, nesse movimento desejante, ou seja, o desejo do qual a gente se defende se manifesta no inconsciente para depois nos atravessar como ato falho, entre outras coisas, ele se manifesta então como algo que não vai ser censurado, que não vai ser assim, a gente pode dizer, sofrer algum tipo a mais, né, de repressão ou de recalque. E uma terceira ideia é de que nele não há contradição. Já ouviu aquilo assim? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Pois é, no nosso inconsciente uma coisa pode ser a outra coisa e a outra coisa pode ser a uma coisa. Exemplo que a gente trouxe a partir da gramática sobre condensação e deslocamento. O que é muito importante pensar sobre isso? Porque se a gente falar em termos, por exemplo, topológicos, a gente pode pensar que a nossa vida é só percepção e consciência. É aquilo que eu percebo e aquilo que eu consigo raciocinar. E é muito importante a gente pensar a partir do Freud, que ele vai construir a partir da sua topologia, depois vocês podem ver a bolsa freudiana e a própria formação da banda de Moebius, que vocês vão ver também aqui bem mais para frente, vocês vão ver que há uma lacuna muito grande, um gap entre a percepção e a consciência. A partir da percepção, a gente tem os signos perceptivos. Depois dos signos perceptivos, então, a gente tem a formação do inconsciente. No inconsciente, a gente, então, tem a formação do pré-consciente, ou a gente tem, né, o link com o pré-consciente, e depois o consciente. Essa formação, essa faixa, uma vez unificada e dobrada, ela produz a segunda tópica, que não vamos entrar hoje aqui, que é então aquilo que você já ouviu falar, o famoso id, ego e superego, que é muito falado aí como a ideia de um diabinho, um anjinho, e você. Eu não gosto muito dessa ideia, mas é como com certeza você já viu em algum lugar. Esse seria o nosso inconsciente. Acho que dá pra gente já introduzir a noção e espero que tenha ajudado você.